Fala galera, beleza? Vamos seguir aí, né? Com as nossas aulas de geografia, tá bem? Já quero deixar para vocês o seguinte: a gente vai estar falando aí de paisagens da Europa, ok? A gente vai estar iniciando aí o capítulo 1 da apostila 2, tá? Da disciplina de geografia, paisagens da Europa, tá legal? Muito bem, então vamos lá. A gente vai estar falando aí das paisagens da Europa, dos limites da Europa, um pouco da história da Europa. Vai ficar mais para o capítulo 2, que a gente precisa entender um pouco da importância histórica desse continente para o mundo, né, o poder de influência que esse continente teve no mundo. O capítulo 2 é a busca da identidade europeia. Aí a gente já pega outros fatores aí. Muito bem, nosso capítulo começa aqui com a divisão dos continentes. A Europa é um continente. Por que ela é um continente? E aí você vai ter já na página 4, né, a definição do continente. Qual a definição do continente? São grandes conjuntos de terras emersas, cercados pelos oceanos e espalhados pelo planeta. Tá? Então eu tenho aqui o continente europeu, o continente americano, o continente africano, o continente asiático e a Oceania. Ok? Né? Para muitos historiadores aí, a gente vai entender que a história é o berço da civilização ocidental. Tá? Isso é algo inegável. As fronteiras da Europa se movimentaram de uma forma fantástica. Vocês veem a história, né, na Primeira Guerra Mundial, como era a fronteira dos países da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, como é que as fronteiras da Europa ficaram após a Primeira Guerra Mundial. Tá? A formação da União Soviética, que era isso tudo aqui, ó, que hoje não é mais União Soviética, é a Rússia, né? A Federação Russa. Tá? Você vê a Turquia num ponto aqui, né? Um ponto da Turquia na Europa, muito pequeno na Europa, tá legal? Então você tem, né? E tem muita história, né? As conquistas milenares aí, Portugal, olha só, gente, Portugal que conquistou o Brasil, né? Ao território ocupado pela Espanha, que pega desde Califórnia, Texas, Flórida, até esse trecho aqui, ó, né? Todo esse trecho aqui da América do Sul, chegando até Argentina e Chile, são países pequenos. A Inglaterra, que colonizou esse trecho dos Estados Unidos, a França, que ocupou, que a Inglaterra, que ocupou muitas áreas no continente africano, como vocês viram lá no imperialismo, né? A Inglaterra, que ocupou a Índia, que incomodou a China, a França, que ocupou boa parte do território africano, que ocupou aqui o Vietnã, tá? E que disputou o território com a Inglaterra também. A Holanda, que vai ocupar a Indonésia, tá? Então a gente vê esses pontos da Europa aí, ok? A gente vai observar. Só uma pausa aí, pessoal. É isso aí, galera. Estamos de volta aí. Dá uma pausa aí, mas já estou de volta. Seguinte, vamos passar para o próximo slide aí, tá? Para a gente, né, fazer uma breve descrição do continente europeu. Beleza, gente? Olha só, esse mapa aqui eu achei muito fantástico, tá? Porque eu vou começar a discutir as informações aí da página 5, ok? Que tem bastante exercício na página 6 e página 7. Mas olha só o que acontece. Esse mapa aqui já traz uma regionalização da Europa, né? A Europa do Sul ou Mediterrânea, formada aqui por Portugal, Espanha, Itália, tem parte do leste europeu e a Grécia, ok? Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Eslovênia. Vocês vão ver em história aí que esses países aqui, ó, até a década de 90, todos eles formavam a Iugoslávia. Isso aqui era só um país, tá? Era a Iugoslávia. Hoje não é mais, né? Hoje são esses países aqui, que inclusive a Croácia disputou a final da Copa da Rússia com a França. Na parte verde eu tenho a Europa Ocidental Central, que pega o Reino Unido, a Irlanda, França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemanha, República Tcheca, Áustria, Hungria e Suíça, ok? Tudo bem? E do lado de cá eu tenho a turma do leste europeu, né? Polônia, Eslováquia, Romênia, Bulgária, Moldávia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia, Letônia, Estônia. Isso tudo aqui, gente, ó, praticamente essa região aqui formava o bloco soviético, que hoje não existe mais. Olha só que coisa bacana. E esse continente aqui, ele é um pouco esquecido da Islândia, né? Deixei ela para trás aí. Esse continente aqui, ele é um pouco maior do que o Brasil, porque é um continente que tem cerca de 10,4 milhões de quilômetros quadrados, e o Brasil possui
praticamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Quais são os limites da Europa, né? Ao norte eu tenho aqui o Oceano Glacial Ártico, a oeste eu tenho o Oceano Atlântico, a leste eu tenho o continente asiático. O que separa a Europa do continente asiático são os montes Urais, tá? Aí eu vou ter a Rússia europeia e a Rússia asiática, né? Que vai se destacar aqui na região da Sibéria. E ao sul eu tenho o Mediterrâneo. Nesse ponto da Europa aqui, né? Nesse ponto da Europa, eu tenho aqui o mar, eu tenho a presença do Mar de Mármara, não o Mar Egeu. O que vai, né, separar aqui, ó, eu vou ter dois estreitos aqui, o Estreito de Bósforo aqui em cima e o Estreito de Dardanelos, que vai ligar o Mar Egeu com o Mar Negro, ok? Que vai ligar não, né? Que você vai ter o Mar de Mármara aqui, ok? Você tem uma entranha, você tem uma passagem aqui, né, do Egeu de Mármara para o Mar Negro, e assim sucessivamente. O Mar Cáspio, que é um mar fechado, não pertence à Europa, tá? Aí a gente já vai estar falando aqui do continente asiático. Olha o que eu falei com vocês, está faltando a Turquia aqui, né? A Turquia tem esse território aqui no continente europeu, tá bem? E a gente vê que alguns pontos da Europa, né, são muito recortados. Ó, tá vendo aqui, ó, né, no Reino Unido, nessa região, na Noruega, Dinamarca, a gente tem muitas reentrâncias, saliências e o que a gente entende aí como fiordes, tá? Tudo bem? E aí vocês têm na página 6 um mapa semelhante a esse aqui, ó, que é muito bacana. Gostaria que vocês ficassem atentos a esse mapa aqui, tá? Esse aqui é muito legal porque você já vem com a regionalização da Europa, né? Europa Mediterrânea, Europa Ocidental, Europa Oriental, Europa Setentrional ou Norte, né? Ou a região nórdica da Europa. Tá bem? Então tá aí a apresentação desse continente que a gente vai estar estudando nesse bimestre, tá? Vamos partir para a próxima aí. Bom, o próximo conteúdo aí, a gente vai estar tratando, né, do mapa físico da Europa. A gente vai estar estudando os modelados de relevo. E aí você inicia esse estudo aí na página 8 da sua apostila, tratando das bases físicas da Europa. Tá bem? Quando você tem a definição de golfo, quando você tem, né, eu tenho aqui um mar quase que fechado, né, semi-fechado, ok? Eu tenho um mar aberto aqui, eu tenho um mar aberto aqui também, tá? Eu tenho outro golfo aqui, ó, outro golfo, mais um golfo aqui, outro golfo de Gênova, golfo de León, um mar, né, aberto, o mar Adriático, que está dentro do mar Mediterrâneo, o mar Tirreno, tá? O mar Egeu, o mar de Mármara, o mar Negro, o mar de Azov, tá? Beleza? Só um momento, gente. Canal da Mancha, tá? Canal do Norte. A gente vê um limite aqui muito recortado nesse ponto, né, gente? E aí você vai ter o seguinte, ó. Eu tenho um golfo, né? Eu mostrei vários golfos para vocês aqui, ó. O Golfo de León, o Golfo de Gênova, tá? Beleza? E o Golfo, né? É uma abertura que o continente dá para a entrada da água do mar. Tudo bem? É uma abertura na costa, na qual o mar penetra em profundidade. A abertura do Golfo é maior do que a abertura de uma baía, tá? Ó, o Golfo de Viscaia, tá? Você tem uma abertura maior. E o fiord vai ser um corredor estreito, tá? Um corredor estreito e profundo, com paredes rochosas altas. Você pode pegar aqui, né, na Dinamarca, nesse ponto na Dinamarca, eu tenho corredores aqui, ó, né, muito estreitos, alguns trechos aqui na Escócia, nesse ponto, e aqui eu tenho várias reentrâncias, fiordes, tá? Beleza? E a península eu posso imaginar que, né, a Itália é uma península, ela pode ser uma península. A península ela é toda cercada por água dos lados, excetuando um deles, pela qual se liga ao continente, a Península Itálica. Ela é cercada por água por todos os lados, mas aqui no seu ponto norte ela está ligada ao continente. A Península Ibérica, de Portugal e Espanha, ela é cercada por água por todos os lados, porém um lado dela é cercado pelo continente. Tá? A Península Escandinava, ó, ela é cercada por água por todos os lados, mas uma parte dela, a parte de trás, está ligada a um continente, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Na questão dos modelados de relevo, nós vamos ver, né, a presença de planaltos antigos e desgastados,
montanhas jovens e áreas de planície, ok? E áreas de planície e alguns picos também. Na página 9, a gente já começa a tratando aqui, né, na região norte dos montes escandinavos, ó, que são, né, dobramentos velhos de formação paleozoica, ok? Como assim os Alpes escandinavos e os montes apeninos, tá bem? E os montes peninos. Então, gente, aqui eu tenho esse modelado, né, de relevo antigo e desgastado. Porém, aqui nos Alpes e nos Apeninos, eu tenho a formação de modelados de relevos mais recentes. Na região de planície, a gente vai ver que está muito concentrado aqui na porção central. Olha só na Rússia, né? Uma área de planície e depressão. Aqui eu já tenho depressão, ok? E aqui eu já tenho uma área de planície. Aqui eu tenho os montes Urais, tá? Que vão separar a Europa da Ásia, ok? Então a gente vai ter, né, aqui na região da França, na região de Paris e aqui em Portugal, né, boa parte aqui da Inglaterra, boa parte da Irlanda, uma área de planície, ok? Aí você vai ter as maiores, né, que são as planícies da Bacia de Londres, ok? Aqui, ó, o famoso rio Sena, né, o rio Tâmesis, o rio Loire, ok? Né? O rio Tejo de Portugal, mas as maiores bacias estão nesse trecho aqui. Tudo bem? Beleza? Né? E depois, gente, nós vamos ter o seguinte, da presença das montanhas terciárias. Essas montanhas aqui que se formaram, né, no período terciário da era Cenozoica. Eu tenho os Alpes, eu tenho os Apeninos na Itália, ok? Que vão marcar isso aí. A cadeia do Cáucaso também, tá? Dentro desse ponto aqui, né? Dos Cárpatos, tudo bem? Os Alpes Dináricos, tudo bem? Então a gente tem esse modelado de relevo da Europa que a gente fecha aí na página 10, tá legal? Beleza, gente? Fechamos por aí. Abraço.